Boa noite a todas e todos. É um prazer para mim voltar aqui para a faculdade, onde foi a transformação, onde eu mudei muitos paradigmas da minha vida ou expectativas que eu tinha. Quero agradecer o convite, a oportunidade e me desculpar de antemão. Eu sou um pouco tímida para falar em público, assim, né? Nem na sala de aula eu costumava fazer pergunta para professor. Quando eu ia fazer debate era no final da aula com o professor no canto, assim, porque sempre fui um pouco tímida. Mas nesse primeiro bloco, o roteirinho que eu acabei de ficar sabendo aqui, que é como eu escolhi GPP. A sua pergunta sobre relações internacionais foi uma das faculdades que eu prestei. Quando eu estava perdida, não sabia muito bem o que eu fazer, eu só sabia que eu queria trabalhar numa área que eu sentisse que eu estava fazendo alguma transformação no mundo, alguma transformação social. Mas eu não tinha nenhuma militância política, eu sou do interior de uma cidade pequena, conservadora, nunca me identifiquei com isso. Então eu prestei RI na Unesp, na Unicamp eu prestei sociais e na USP eu tinha feito a inscrição. Na época a inscrição ela era uma ficha que você preenchia à mão e tinha uma data para entregar na USP. E aí eu tinha preenchido ciências sociais. Só que um dia eu estava em casa, depois do cursinho, brincando com a minha amiga, lendo uns cursos, dando risada de alguns cursos que estavam no manual. E aí chegou gestão de políticas públicas. E aí, quando ela estava terminando de ler, ela olhou para mim e falou assim, é isso que você quer fazer? Aí eu falei, é isso. Aí eu fui correndo lá no cursinho e falei, e agora? O que eu posso fazer? Não dava mais para comprar outro manual, não podia mais, já tinha pagado a ficha. Falei, bom, o professor falou, pode passar corretivo. Eu passei corretivo e fui gestão de políticas públicas. E aí eu passei em segunda chamada na Unesp, eu passei em segunda chamada na Unicamp, mas mesmo assim eu optei em fazer GPP, que foi uma luta em casa, inclusive, porque a minha mãe falou, você vai fazer um curso que você nem sabe o que vai ser, ninguém se formou ainda, você não sabe nem se tem mercado de trabalho. Mãe, eu quero, é esse curso que eu quero. Então foi assim que eu cheguei no curso de gestão de políticas públicas, foi com a descrição do manual da FUVEST. Se estava muito bom ou não, mas foi o que me encantou. E aí, quando eu entrei, eu sempre tive muito... acreditava muito na organização da sociedade civil, mesmo. Eu tinha muita até ojeriza, assim, desse negócio de partidos, Estado, governo. Se falava, o que funciona mesmo são as ONGs que se organizam e pautam e lutam, os movimentos sociais que têm as pautas deles e conquistam com muita luta, com muita manifestação, com muita ocupação, enfim. E aí eu já tinha isso em mente. Então, quando eu entrei no curso, a minha intenção era, na verdade, trabalhar em organização de sociedade civil, né? Seja ONG, seja movimento. Só que aí, é isso que é importante falar. Na Semana dos Bichos, a nossa primeira turma levou a gente para fazer uma roda de conversa no centro de São Paulo com a União de Lutas de Cortiço, que é um movimento de moradia que tem até hoje, muito forte em relação à questão dos cortiços. E aí, gostamos muito da roda de conversa e ficamos com aquilo, né? Como solucionar o problema habitacional da cidade de São Paulo? E aí, RP, no ciclo básico. A gente se juntou e falou, vamos fazer sobre cortiços? Vamos. E aí foi quando eu comecei a estudar política pública habitacional. E eu fiz um histórico das políticas, na pesquisa, a gente fez um histórico das políticas de habitação da cidade. E aí, nesse processo de estudar política habitacional, eu percebi que a organização da sociedade civil era importante, porque ela pautava e lutava pelas políticas públicas, mas que quem, de fato, fazia as políticas públicas era o Estado. Então, que a gente tinha que, de fato, disputar o Estado, né? E aí, nesse histórico de políticas públicas, tudo... eu fui analisando, na análise, né, nosso grupo todo, as 5 pessoas, a gente
em diálogo com os movimentos sociais, em visitas a cortiços que a gente fez, em diálogo com pessoas que eram os professores da FAO, de todas as outras faculdades que trabalhavam nessa área, a gente começou a perceber que nas gestões petistas que tiveram na cidade de São Paulo, era a política mais efetiva, que mais teve resultado, ou que mais teve interesse político em ser solucionado de maneira participativa, de maneira que funcionasse melhor. E, enfim, começou minha simpatia aí. É só uma simpatia. Não. A minha filiação foi vir depois de formada, né? Então, aí dentro da minha perspectiva, assim, eu sempre fui uma pessoa que não tenho nada de perfil acadêmico, assim, nada. Sempre tive um perfil muito de trabalhar, de querer ir para a prática, de querer, sabe, aprender ali no dia a dia, aprender com as pessoas que já faziam aquilo, que já sabem daquilo. E eu lembro até que foi no ano que eu entrei que foi definido que não podia fazer estágio no primeiro ano. E eu tinha passado no processo seletivo da Fundap, que a Evelyn tinha aberto, e eu não pude fazer. E aí eu fiquei revoltada, porque eu queria fazer estágio, né? Eu queria trabalhar, eu nunca quis ficar muito tempo em sala de aula ou em pesquisa. Eu sempre... Tanto as pesquisas que a gente fez de RP era muito na rua, era muito com os movimentos, muito pouco mesmo de questão bibliográfica ou algo do tipo. E aí, Espera só um pouquinho, Coelho, que hora que vai ser? 10 e... que vai acabar meu tempo? 10 e 10? Tá. E aí eu comecei a militar, então, dentro da universidade. Aí, nesse processo de ficar sem trabalhar, né, eu comecei, então, a ir atrás das coisas. Eu lembro que a gente teve revisão de grade, começou com revisão de grade, começou com formação do centro acadêmico, começou com a gente montou o ABEX, que era a questão da extensão universitária. E aí foi quando também me encontrei na extensão universitária, porque era aquela questão da gente sair Sim, a universidade é um espaço de privilégios, né? Que é as pessoas privilegiadas que estão aqui dentro. Então, como que a gente que está aqui dentro pode responder para a sociedade? E aí a gente começou a trabalhar a linha de que extensão universitária a gente defendia também, que não é qualquer extensão universitária, não era um curso ali na LESP, que a gente teve essa discussão forte naquela época, não sei se você lembra, mas pra gente era que, de fato, a gente vai responder para a sociedade, para os mais vulneráveis, para aqueles que mais precisavam, o conhecimento que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, não é a gente aqui, formuladores, pensadores, grandes cabeças, que vai chegar lá e vai falar para as pessoas como é que as coisas têm que funcionar, né? E aí eu comecei a fazer extensão universitária com o movimento de moradia, né, na época. Só que aí, segundo ano, eu falei, agora eu vou estagiar. Aí eu entrei na supervisão da assistência social da subprefeitura do Itaim Paulista. Eu quis escolher... Muita gente foi para a SMARTS, a Secretaria Municipal, mas eu queria ir para uma região muito carente, muito pobre, para vivenciar ali, para entender ali os problemas e como é na ponta a aplicação da política pública que vem lá de cima, né? E foi uma experiência muito interessante para mim. Era gestão Serra, então eu não tinha ainda essa questão, é Tucano, não é, nunca fui assim, mas eu fui lá para construir, para tentar aprender, para tentar conhecer. E aí o Itaim Paulista era um bairro que tinha 67 favelas, todas ocupadas em córregos, então tinha muita enchente. Então a gente tinha que ir junto com o pessoal da assistência social lá de galocha, capa de chuva, para fazer cadastramento das famílias, distribuir colchão, cesta básica, porque era o mínimo que eles podiam sobreviver depois de um alagamento. E aí foi nesse processo que eu fui compreendendo políticas públicas de assistência social. E eu comecei a discordar de como estava sendo feito. Foi quando começou a implantação do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e começou a gestão de organizações sociais, que eram as OS, conveniadas com a prefeitura. Então, menos administração direta e mais administração indireta, que nem chama indireta, mas tipo de convênios mesmo. E aí era assim, o secretário vinha e falava assim para minha chefe,
você tem que achar 15 organizações no Itaim Paulista para conveniar. E não tinha. A gente começava a bater em liderança comunitária e fazer assim, vamos lá, a gente vai te ajudar a fundar uma ONG. Era um processo, assim, porque tinha que entregar 15, porque tinha que ter 15 equipamentos da assistência social ali funcionando, né? E, além disso, eles não tinham... quando começam a fazer o convênio, eles não tinham nem noção de como prestar contas, noção de nada, assim. Eu lembro que uma vez a gente foi visitar uma entidade, o almoço das crianças estava sendo bolacha de maisena e água, sabe? Então, porque a pressa de entregar um resultado era mais importante do que, de fato, a qualidade da política pública. Aí eu fui ficando um pouco de saco cheio, eu trabalhei 11 meses na subprefeitura. E aí eu peguei de novo, como eu entrei na prefeitura, eu falei, não funciona esse negócio de partidos, essa coisa de Estado, quero trabalhar em ONG. E aí eu fui estagiar na oficina municipal, que foi muito importante para mim, porque foi um processo de aprendizado de formação de gestão pública para gestores públicos de cidades do interior do estado de São Paulo, assim. Então, eu comecei a ter contato com outras realidades só de fazer o curso e conversar com as pessoas e entender as pessoas lá. A gente começou a ter contato sobre como as vivências de cada cidade e os problemas de cada cidade eram muito diferentes um do outro, às vezes muito parecidos, às vezes em escala tão pequena perto de São Paulo, que eu falava, mas como não é fácil de resolver? Tipo, sabendo que São Paulo, que esse monstro, a gente, tudo bem, é difícil de resolver, mas lá na cidadezinha de 12 mil habitantes, não é assim também, né? Então, é esse processo de capacitação, de falar, ó, tem essa política nacional, tem essa política estadual, dá para fazer esse projeto. E aí, eu comecei a entrar em contato com esse processo de que as pessoas que trabalhavam em pequenas cidades, às vezes nem sabiam o que elas podiam acessar, sabe? As políticas, os recursos que elas podiam acessar para fazer políticas na cidade delas. Deu meu tempo já, mas... E aí, posso falar só do meu último estágio? E aí, depois da oficina municipal, voltei para o projeto de extensão. E aí, nesse projeto de extensão, foi a questão foi com o movimento de moradia, mas já foi no processo de pós-morar. Então, depois que a pessoa conquista a casa, ela tem dificuldade, que ela tem que pagar a conta de água, ela tem que pagar condomínio, tem que pagar a prestação do apartamento. E aí, ela entra na dificuldade de renda. E aí, a gente começou a trabalhar com a questão de geração de trabalho e renda, com economia solidária. Então, a gente teve a questão de implantação de bancos comunitários nesses conjuntos habitacionais e também a questão de geração de emprego e renda com economia da cultura, que era praticamente o que o Júnior contou aqui de artesanato, né? Mas o que cada um sabia fazer e como fazer isso ser dinheiro, virar dinheiro. E aí, meu último estágio, que foi o ano que eu só estava fazendo TCC, que é meu 5º ano, eu fui trabalhar na Fundação Mário Covas, que estava com um processo seletivo aberto, e eu estava precisando de grana mesmo. E aí, era uma pessoa que tinha dado aula, feito cursos, meu chefe, né? Era uma pessoa que tinha dado aula, feito curso na oficina municipal, então ele me conhecia. E aí, eu até lembro que quando eu fui contratada, depois ele veio me contar que um professor do meu curso falou assim para ele, mas você vai contratar uma petista para trabalhar na Fundação Mário Covas? Fiz estágio lá e eu não aguentei 5 meses. Eu fiquei 5 meses lá e falei, realmente... Eu comecei a ter uma formação, né, política a nível da universidade, que eu realmente não consegui mais, né, assim, não tem mais compatibilidade. E aí... eu saí de novo e fiquei desempregada um tempo, mas depois eu conto o resto. Bem, minha história ela é um pouco complicada porque ela já vem de um cisma familiar. Então eu vinha de um lar dividido, já de disputas políticas bem intensas em casa. Quando eu entrei na minha primeira graduação, que não foi em GPP, foi em História, eu era bem enviesado para o lado da minha mãe, eu militava na juventude do PT, eu entrei no primeiro ano de faculdade, comecei a participar do movimento estudantil, e o meu primeiro ano de faculdade foi um ano bastante impactante na minha vida. Foi um ano em que eu tive uma série de desilusões
no âmbito ideológico, no âmbito político-pragmático, eu comecei a ver à minha volta um centro acadêmico que eu estava participando, mas que ao mesmo tempo eu via que aquelas ações não iam de acordo com os ideais que as pessoas professavam, ideais de esquerda. Ao mesmo tempo, em casa, eu permanecia em contato com meu pai, com a minha mãe, tendo discussões ideológicas. Chegou a um ponto na faculdade em que eu comecei a fazer iniciação científica e focar minha carreira academicamente. Meu primeiro ano na USP, eu participei de uma greve estudantil. Em dado momento, eu percebi que essa greve não tinha fins, de fato, como eram professados, de melhoria da educação, mas era uma greve de teor político. E isso motivou em mim uma avalanche de segundas ideias e revisões, que acabou que eu meio que me isolei, me enclausurei por 4 meses, comecei a reler as leituras daquilo que eu achava que eram minhas crenças, gastei 3 meses lendo o Capital, e ao final desse processo eu já não conseguia me considerar um marxista, eu tomei repulsa pela ideologia que eu até então professava, comecei a ler outras leituras. Pedi auxílio a um professor, na época filiado ao PSOL, que me passou uma lista de livros recomendados e outra de não recomendados. Eu estava numa fase de depressão com as minhas ideias, então fui direto na lista de livros não recomendados, que começava com Schopenhauer e Schumpeter. Bem, eu era um calouro de primeiro ano, mas eu tinha noção que esses 2 autores eram razoavelmente relevantes. Então fui na biblioteca da FEFELESH e encontrei o primeiro livro do Schopenhauer que eu encontrei, Como Vencer um Debate Sem Necessariamente Ter a Razão. Não é um dos melhores livros do Schopenhauer, vamos convir, mas o prefácio dele era de um ideólogo chamado Olavo de Carvalho. Eu li esse livro, eu adorei o prefácio, fui buscar mais sobre esse autor. Ao mesmo tempo, eu comecei a ler Schumpeter, Democracia, Socialismo e Capitalismo. E o conceito de destruição criativa do Schumpeter meio que matou o marxista econômico em mim. Então eu entrei numa completa vibe de começar a ler livros de direita conservadora, comecei a ler O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho, que meio que me fez me sentir representado naquele ambiente em que eu estava. Comecei a ler outros autores conservadores, cheguei no The Downing Street Years, que é uma autobiografia da Margaret Thatcher, que falava da trajetória dela no Partido Conservador Britânico. Naquele momento eu me encantei, comecei a ler sobre a relação especial entre ela e o Ronald Reagan dos Estados Unidos. Encontrei um vídeo do Ronald Reagan apoiando uma candidatura de um outro filósofo chamado Barry Goldwater, que é autor de um livro chamado O Espírito de um Conservador. Quando eu terminei de ler esse livro, estava lá escrito: eu sou de direita, eu sou um conservador. E num ambiente como a FEFELESH, vocês podem imaginar que isso não é algo muito bem recebido. Então, como eu passei a ser o primeiro direitista autodeclarado no meu curso em 22 anos, eu resolvi mergulhar na carreira acadêmica e me isolar no mundo acadêmico. Obviamente não na FEFELESH. Fui buscar uma iniciação científica no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, na área de História da Ciência, e consegui uma bolsa da Comissão Nacional de Energia Nuclear para estudar o programa nuclear brasileiro nos anos 70. Bem, me afundei na pesquisa acadêmica, estava crente que a minha carreira ia ser a de fazer mestrado, doutorado e eventualmente me tornar professor, já estava inserido ali naquele círculo de docentes de História da Ciência, que é um círculo bem fechado no Brasil, já estava vendo prospectos de eventualmente ir numa banca de uma universidade federal, de uma universidade estadual no Paraná. Só que aconteceu de novo eventos que eu não previa na minha vida. Eu gosto de brincar que eu não escolhi a política, foi a política que me sugou para dentro contra a minha vontade. Eu estava ali confortavelmente numa carreira acadêmica, quando de repente teve uma greve em 2009 na USP. Essa greve acabou com uma invasão da reitoria que suspendeu o pagamento da minha bolsa por 2 meses. Eu fiquei possesso. Eu fiquei possesso que eu precisava daquele dinheiro para pagar o meu aluguel, ponto. Eu precisava daquele dinheiro para comer no bandejão, ponto. Então eu resolvi que eu estava já de saco cheio e que eu ia organizar um movimento contra essa greve. Eu organizei uma manifestação na Praça do Relógio. Acabou que essa manifestação, que era para ser pacífica, se tornou violenta quando o Sindicato dos Trabalhadores da USP veio com pedras e paus e nos agrediu. E nisso eu fui entrevistado por alguns órgãos de imprensa. Me lembro da Band, da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Isso me deu uma certa divulgação de imagem.
Por causa disso, um advogado aqui de São Paulo chamado Ricardo Salles me abordou, se ofereceu para me defender juridicamente, caso viesse a ter qualquer problema com os sindicatos trabalhadores da USP, mas isso não aconteceu. E dali eu criei uma relação política com ele, que por sua vez era presidente de uma organização chamada Movimento em Direito Brasil, que era um think tank, uma OCIP focada em advocacia jurídica de direita. Comecei então a trabalhar nessa organização. Meio que larguei a pesquisa acadêmica e comecei a trabalhar nessa OCIP, até porque o valor que eles me ofereceram era muito melhor do que o da minha bolsa da CNEM. Vamos convir, era um dígito a mais, então não dava para eu dizer não. Ainda mais numa situação em que, naquela época, eu não só tinha que pagar as minhas contas, como também eu estava passando por uma situação em que meu avô tinha sido diagnosticado com câncer e eu assumi o compromisso de pagar o plano de saúde dele, que consumia metade do meu salário do movimento. E consumiria coisa de 4 vezes o meu salário com a CNEM. Então, essa escolha foi feita por mim e eu abracei ela. Nisso, eu fiquei por 1 ano lá, fiz alguns contatos políticos relevantes, já tinha tido uma militância no passado junto à questão de armas de fogo e dali eu migrei para trabalhar com o lobby da indústria de armas no Brasil. Quando eu cheguei em GPP, eu estava nessa situação. Eu estava trabalhando por uma organização chamada Associação Nacional dos Revendedores e Proprietários de Armas e Munições, que era um lobby organizado pelas pequenas indústrias de armas de fogo no Brasil. As maiores indústrias não têm muito interesse no mercado interno brasileiro. Se você pegar uma empresa como a Taurus, ela só exporta. Mas os pequenos produtores, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e os revendedores, os lojistas, eles tinham interesse. Então, eu comecei a trabalhar com o Congresso Nacional para revisar o Estatuto de Desarmamento. Cheguei aqui nessa condição em 2011, fazendo a prova de ingresso de graduados. Meu objetivo na época era, eu definitivamente saí da carreira acadêmica, eu estou trabalhando com política, e meu interesse com o GPP eu quero ter uma legitimação formal na minha área. Então, se eu estou trabalhando com políticas públicas, por que não fazer um curso de gestão de políticas públicas? Eu vi a grade do curso, achei interessante, achei que podia agregar para mim, tecnicamente falando, e ingressei no curso. Logo de cara, isso para mim foi uma experiência empolgante, mas também decepcionante. Que no primeiro ano do curso teve algumas matérias que eu considerei que eram extremamente úteis para mim e outras que eu vi que não era bem o que eu estava esperando. Mas continuei nessa linha. 2 anos depois, já em 2013, o mesmo advogado que antes havia me abordado, Ricardo Salles, agora estava sendo nomeado secretário particular do governador Geraldo Alckmin. Quando ele foi nomeado, ele já conhecia meu trabalho, me convidou para participar da equipe dele e eu fiquei na assessoria dele durante todo o período em que ele esteve no governo. Quando ele saiu do governo do estado de São Paulo, eu permaneci, porque não havia outra pessoa que fizesse o mesmo trabalho do que eu. Acabei ficando por 1 ano e meio mais ou menos, com uma gestão de uma pessoa que absolutamente me detestava e que pediu minha exoneração 3 vezes, mas que por razões técnicas não pôde me remover. Nesse inteirinho eu comecei a me envolver com política partidária, já na época que eu estava no movimento estudantil. Quando houve aquele evento em 2009 da greve, eu montei uma chapa para o DCE da USP. Ganhei as eleições, só que não tomei posse porque houve uma fraude da parte de uma das chapas envolvidas no processo, então o que era uma vantagem de 600 votos passou a ser 50 a menos. Mas houve uma parte boa nisso. Essa mesma fraude que tentaram fazer, que fizeram na USP, também foi tentada fazer na Federal do Rio Grande do Sul. Eu entrei em contato com a pessoa que estava lá, que é o Marcel Van Hatten, era o responsável pela chapa, hoje ele é deputado estadual no Rio Grande do Sul, e eu comecei a articular ali um grupo que juntava estudantes da USP, da UNB e da Federal do Rio Grande do Sul. E ali meio que começou o cerne de uma união nacional de estudantes de direita que visavam formar um partido. Quando eu estava em GPP, eu já estava com essa estrutura formada, eu já estava com contatos políticos melhores elaborados, e eu comecei a tentar ver que caminhos eu podia fazer para isso. Bem, quando eu já estava aqui no curso, as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma. Logo que aconteceu
A primeira manifestação eu já estava participando delas, ali naquele meio que já foi na primeira semana de novembro de 2014. Juntou-se um pessoal na Avenida Paulista que eventualmente ia formar o Movimento Brasil Livre. Comecei a participar com esse pessoal disso, comecei a articular as manifestações e eventualmente isso progrediu para a situação do impeachment da presidente na Câmara dos Deputados. Quando isso aconteceu, eu não tive dúvidas. Eu tirei um mês de férias do trabalho, fui para Brasília e comecei a trabalhar ativamente no lobby pelo impeachment da presidente. Eu já tinha experiência de lobby, eu estava num contexto em que isso era necessário e fui para lá coordenar a equipe. E nesse processo eu fiquei conhecido por muitos parlamentares, surgiu um convite na época para que eu ingressasse no Partido Social Cristão, que estava se formando como uma força política de direita no Brasil. Ingressei no partido. Lá eu me aproximei muito da figura do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, aqui em São Paulo, de certa forma também do Marco Feliciano e do pastor Everaldo, mas eu criei um vínculo muito próximo ao Jair Bolsonaro e permaneci no PSC, até o momento em que o Jair Bolsonaro optou por sair do PSC. Nisso eu participei de um projeto de obter um novo partido para ele. Nesse processo eu já estava aqui nas atividades do curso, já estava chegando do final da minha graduação, então estava com um tempo disponível maior, mas no geral acabou que chegando na reta final do curso eu me foquei nesse projeto de criar um partido de direita para abrigar o projeto do Jair Bolsonaro. Bem, comecei a trabalhar junto de um grupo de 7 pessoas, abordando todos os partidos que haviam dentro da esfera política nacional, que não possuíam relevância ou que estariam dispostos a abrigar o nosso projeto. Eventualmente, nessas conversas, a gente conversou com o Partido Ecológico Nacional, que era presidido pelo Adilson Barroso. As conversas fluíram de boa forma e a gente começou um processo de transição interna no partido. A gente ingressou com um projeto, com uma estrutura, e eventualmente o que era o Partido Ecológico Nacional foi reformulado, reestruturado, com mudança estatutária, mudança programática, e se tornou o Partido Patriota, que hoje eu faço parte. Enfim, já estava na minha fase final do curso, entrei no meu TCC, na época escolhi um tema que eu já tinha um certo conforto, um certo conhecimento, que eram as legislações de armas no Brasil. Fiz meu TCC fazendo um estudo comparado das legislações de posse, porte, venda e fabricação de armas de fogo no Brasil, desde a descoberta do Brasil em 1500. Peguei e fiz um evolutivo de tudo isso até os dias de hoje, num contexto em que já estava havendo uma discussão no Congresso Nacional sobre uma reformulação da legislação de armas. Essa situação do meu TCC acabou ganhando um certo destaque ali entre alguns parlamentares que estavam envolvidos na discussão da nova legislação de armas, e de um deles especificamente veio o convite para que justamente eu ingressasse nesse projeto do Patriota. Então acabou que o curso de GPP, embora não fosse, quando eu cheguei, exatamente a estrutura de curso que me fosse me preparar para atuar num partido político, ele acabou contribuindo de forma instrumental para que surgissem as conversas e os convites que vieram a me colocar nesse projeto. Eu tenho quanto tempo ainda? Já cerrou? Ah, então perfeito. O que eu acho importante dizer, na verdade, é que a universidade ela tem um espaço privilegiado de vivência que ela proporciona para a gente, né? Então, seja pelo período da vida que a gente está vivendo, que a gente às vezes entra muito jovem, seja pela qualidade das intervenções que a gente tem, políticas, pela qualidade da formação acadêmica que a gente tem e as próprias referências que a gente tem nos debates com os nossos professores, com os nossos colegas de sala, que eu acho que isso pode levar a gente a ter uma escolha e uma identidade, né, partidária saudável. Né? Eu não tive uma identidade partidária de cara, eu tive uma identidade ideológica de cara. Então, eu acreditava em políticas públicas progressistas, acreditava em políticas públicas
fortes pelo Estado e acreditava em políticas públicas feitas de forma participativa. Participativa por quê? Porque eu acho que quem está passando pelo problema que o gestor quer solucionar, que sabe qual é a melhor forma de ser solucionado. Acho que o gestor sabe como implementar. E eu acho que o processo de escuta, de participação e de identificação dos problemas é a parte mais importante que eu identificava no que eu defendia. E isso é uma questão de identidade mesmo, não é o que é ruim, o que é bom, enfim. E na USP, pelo que eu vivi, eu acho que acredito que ainda é assim até hoje, a gente vê praticamente todos os partidos representados. Um pouco mais, um pouco menos. E desde movimentos também que são os eleitorais ou mais radicalizados, ou movimentos que não se consideram ainda partidos, mas que existem, né? E, por exemplo, os leninistas, que é um extremismo de um lado, ou o próprio MBL, como o Rodrigo colocou aqui, não se considera um partido, mas traz esse debate para dentro das universidades também, né? Então, isso está com os alunos, está com os funcionários, está com os professores. Então, a gente tem esse processo de identificação. E nesse processo de identificação, você vai se unindo ou se aglutinando com pessoas que você tem maior identificação. Seja os professores que você vai escolher para ser seu orientador, seja os companheiros que você vai escolher para lutar, seja o amigo que você vai pegar na mão para correr na manifestação da PM. Então, a questão tem a ver com a identidade mesmo, o que você se identifica ali, né? Então, eu me formei sem ainda ter me filiado, mas eu tinha uma identificação muito forte com as pessoas que construíram a esquerda, né? E aí, em 2007 ou 2008, a gente teve um professor convidado que foi foi 2007. A gente teve um professor convidado que era o Nabil Bonduki, para dar aula de política urbana. Ele é um professor da FAO. E eu tranquei matéria obrigatória para fazer essa matéria com ele, porque eu tinha estudado habitação e ele era uma bibliografia minha. Eu falei, eu não vou perder a oportunidade, o professor está dentro da minha casa, né? E aí eu tive uma matéria com ele e me encantei com ele. Em 2008, ele saiu candidato a vereador. E aí eu fui fazer campanha para ele, porque eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, quero panfletar pro Nabil. E aí, assim, então, só uma questão. Eu nunca trabalhei para um partido ou... eu nunca recebi R$1 do PT. A verdade é essa, assim. Sempre fui muito militante, fui dirigente partidária, fiz parte da direção da juventude do PT municipal e fiz parte, depois eu vou explicar isso mais dentro da organização partidária, mas colocando isso como militância. Então, eu tinha, sim, que ter renda, eu tinha que buscar a minha renda, eu tinha que trabalhar, mas eu colocava a minha militância, o meu gás, e como se fosse o meu papel de estou fazendo a minha parte para disputar, né, as políticas públicas. Eu relaciono o nosso curso, eu sou uma das apaixonadas do curso, então eu sou suspeita para falar, eu sou muito contemplada pelo nosso curso. Acredito que o Júnior colocou tem tudo a ver, assim, acho que a gente precisa pensar um pouco mais nas matérias em questões aplicadas. Eu também tive isso de estatística no papel e com a calculadora, e isso não usou. Depois eu fui usar estatística para outra coisa, sabe? Em pesquisa, em mapeamento, para poder pensar uma política pública ou um projeto. Então, acho que a gente precisa ter isso, mas como a minha vivência de militância, de extensão, né, me proporcionou isso. Então, isso foi uma questão extracurricular, né, no curso, na verdade. Então, acho que... nem lembro, já parei, mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter sempre isso, assim, em mente, que a gente faz as nossas escolhas, né? E aí eu fui colocando isso, tipo, vou fazer a campanha do Nabil, mas não vou me filiar. E eu, depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em consultoria. Pela minha experiência de extensão universitária, na verdade, eu fiquei com um know-how que talvez hoje eu não sei mais se eu sou tão boa assim, mas eu era muito boa de escrever projeto,
Então, meus projetos, a maioria dos projetos que eu escrevi, acho que a grande maioria deles foram aprovados em governo federal, em governo estadual, em FUSP, Siconv. Eu trabalhava com tudo isso, assim, de consultoria. Cheguei a fazer consultoria para prefeituras, fiz plano de carreiras, de cargos, de salários. Eu ia muito nessa linha da PJ e consultoria, né? E mesmo na minha militância partidária, eu não queria que a minha militância partidária se vinculasse à minha renda. Então, eu sempre trabalhei com diversas, quem fosse, até Lei Rouanet já escrevi um monte de coisa. E era um pouco nessa linha que eu ia me sustentando. Mas até aí era só eu, né? Aqui em São Paulo, vivendo de boa, muito custo. Acontece com 25 anos eu fiquei grávida. E mesmo eu tive vários convites para trabalhar em gestões petistas, vários convites para ser assessora de vereador, vários convites, e eu não aceitava porque eu queria ter essa liberdade, que eu diria partidária, de eu chegar pro candidato que eu elegi e falar, não tá legal o que você tá fazendo, não tá legal o que você tá fazendo. E aí eu falava, não, eu quero ter essa independência, mas aí eu fiquei grávida e eu precisei de licença maternidade, porque PJ não tem. Aí, são essas escolhas que às vezes a gente... Que é isso que você disse, a escolha do avô doente, enfim. Acho que a gente acaba caindo nessas escolhas. E aí o Nabil, que era vereador, ele me convidou para ser assessora dele. Só que antes disso, foi quando eu já estava afiliada. E eu já estava até presidente do diretório. O PT, ele tem, aqui em São Paulo, ele se organiza com o diretório municipal e 36 diretórios zonais, que são diretórios como se fossem prefeituras regionais ou subprefeituras. Só que são os diretórios que têm atuação no bairro. Então, é aonde o filiado tem a participação direta dele, é no diretório zonal. Em 2011 eu me filiei. Por quê? Porque ia ter possibilidade de prévia do Haddad dentro do partido e aí eu não ia poder votar. Porque eu não era filiada, tinha que ter um ano de filiado para poder votar. E eu falei, bom, gente, demorou, né? Deixa eu filiar, porque eu já tô indo em tudo que é reunião, já tô fazendo tudo e não tô filiada. Eu falei, bom, vamos me filiar logo, assinar essa ficha, assinei. E aí o Haddad acabou sendo o candidato. Então, eu passei 2012 muito intensamente no debate de programa de governo. E aí, o curso, nesse caso, foi fundamental. Eu participei do GT de Gestão Pública com o Vaz coordenando, era o professor Vaz que coordenava. Participei do GT de Assistência Social com a Odaís Esposati, que é uma professora lá da PUC. Participei do GT de Políticas Públicas para a Juventude, porque eu era da direção da Juventude do PT na pasta de Políticas Públicas. E eu fui colocada nessa pasta porque eu era formada em GPP. E aí foi um processo super legal, assim, tipo, de você fazer disputa de programa dentro do próprio partido do que iria ser ainda implementado caso a gente vencesse uma eleição. Então, é muito interessante, porque você trabalha toda a questão. Você tem que puxar o orçamento da prefeitura e olhar para ver se aquilo aplica, se aquela política pública é factível ou não. Porque você não pode criar num programa de governo coisas que não cabem no orçamento da prefeitura. A gente poderia até querer, mas não cabe. Então, a gente tinha que ter o pé no chão. Então, esse processo também foi muito importante para mim na minha formação, né? E aí, em 2013, que ele entrou, eu tive os convites e eu neguei. E aí, em junho de 2013, teve aquele boom, né, do MPL, as tarifas e tal. E a juventude do PT era a favor da redução. E a gestão do PT falava que não ia reduzir a tarifa. E aí, Então, os primeiros, por exemplo, a ser chamados para conversar com o prefeito, para tentar dialogar com ele, foi a direção da Juventude do PT, 10 pessoas só, e vai lá, tem que baixar, e não... Enfim, então, todo esse processo de disputa de políticas, a militância me proporcionou muito. E isso é muito interessante. E aí, foi em junho de 2013 que eu fiquei grávida. Foi muito intenso ali, né? Aí... Demorei um pouco para saber o que ia fazer da vida, se eu voltava para casa da minha mãe, se eu não voltava. Enfim, topei ser assessora do Nabil, que falou, não, você sempre vai ter lugar aqui, vem, fui. E aí, entrei na Câmara, né, dos vereadores.
E na Câmara dos Vereadores, eu nunca achei que eu ia gostar de legislativo, até eu começar a trabalhar com legislativo. E perceber que todas as decisões, elas passam por lá, né? O jogo de acordos políticos, a formulação também. E aí eu comecei a trabalhar com essa questão de formulação de projetos de lei. E esse processo de formulação de projeto de lei é uma coisa magnífica, que você tem que falar com quem vai viver aquela realidade, você tem que falar com o técnico para ver se aquilo juridicamente pode, se é constitucional, se não é, se a gente pode, se não é competência do executivo, se não é, e tentar dialogar com o governo para o governo não vetar, porque o governo tem que aceitar a sua ideia também, porque senão você aprova um projeto de lei, vira lei, chega lá não vai virar lei, ele vai ser vetado. Então, concessão aqui, jogo ali, tudo. E então, a hora que chegava num ponto que a gente falava assim, olha, a gente não dá mais, vocês precisam ocupar aqui. Aí a gente virava para o movimento social, quem quer que seja, eles ocupem a Câmara, vão bater lá na porta do prefeito. E aí a gente ficava nesse processo que hoje a gente chama de advocacy, né? Eu trabalho com essa linha toda desde a formulação do projeto legislativo até ele ser implementado pelo Executivo. E tudo isso a gente só consegue fazer, e não é por vontade política do parlamentar ou não. Pelo menos na minha experiência das gestões das legislaturas petistas, tem a ver com movimentos sociais organizados, tem a ver com entidades reconhecidas na área, pessoas que fazem pesquisa, pessoas que estão dentro das universidades. Então, é toda uma gama de atores que são fundamentais para a gente conseguir, de fato, fazer a disputa da política pública, mesmo que seja na linha do que o meu partido acredita ou que eu acredito, né? Então, acho que é isso. Eu passei do tempo? Não. Tem mais um minuto. Mas é isso, você perguntou o que eu desenvolvia dentro do partido. É isso, assim, eu relaciono o tempo inteiro a minha militância partidária com a questão do curso, com a disputa de políticas públicas e de projetos que a gente acredita que sejam mais ideais para solucionar os problemas. E aí, só uma questão que a gente agora acredita que, né? E aí é uma percepção minha, e a gente pode ter divergências, que é normal. Certamente mas eu acredito que o golpe, né? Eles chamam de impeachment, chamam de golpe, da presidenta Dilma. Eu acho que ele colocou muito em risco, não em risco, mas ele limitou muito a nossa atuação como gestores de políticas públicas. Com a PEC do teto dos gastos, por exemplo, as políticas sociais, e eu estou vivendo na prática, assim, porque eu trabalho no gabinete do vereador Eduardo Suplicy agora, e a gente faz atendimento demais ali, porque ali parece fila de UBS no gabinete de Suplicy. E é um desmonte das políticas sociais, um desmonte de políticas que, de fato, são para as populações mais carentes, pessoas mais necessitadas, que era aquilo que a gente viu nos governos do PT, a fome voltando, outras coisas acontecendo, e a gente fica, foi um golpe, e como nós, gestores de políticas públicas, vamos conseguir implementar as políticas públicas que a gente acredita, ou que a gente batalha, ou que já foram formuladas e que estão sendo desmontadas. Então, é um processo super, acho que a gente precisa também sempre pensar nisso, que as decisões políticas estão completamente atreladas com o nosso trabalho, seja numa entidade de organização da sociedade civil, seja numa fundação empresarial, seja num governo. Tá super relacionado. Então, não existe a gente desvincular o nosso curso da política. Você pode não querer atuar na política, mas a política incide diretamente na nossa atuação, né? Então, acho que é isso. Bem, como você falou, certamente a gente vai discordar nesse tema. Normal, tudo bem, acho que é respeitoso. Eu concordo contigo, no entanto, em um ponto. Não dá para a gente desvincular nosso pensamento político da nossa atuação como gestor ou mesmo da nossa presença e participação nesse curso. Você considera que foi um golpe? Eu, por ter participado do processo desde o início e ter seguido a lei na sua mais estrita interpretação possível, a gente não desviou uma vírgula do que estava na Constituição ou nas leis vigentes do país, eu considero que foi um processo de impeachment democrático e, inclusive, prevenindo um possível golpe ao padrão venezuelano ou ao que ocorreu na Bolívia essa semana
em que segmentos do judiciário ignoraram abertamente um processo eleitoral vigente. Em todo caso, também discordo quanto a essa parte de desmanche de políticas públicas. Eu acho que houve um desmanche de uma hegemonia e de um monopólio de discurso. E aí entra um pouco do porquê da minha mudança ideológica e porquê desse processo em que eu comecei a participar de um partido político. A minha mudança, ela não foi por uma identidade partidária. Quando eu comecei a atuar nesse setor, foi por um processo de desilusão ideológica que me gerou uma nova crença ideológica num cenário onde não havia representatividade para essa crença. A gente vivia o ano de 2006. O Brasil estava em uma situação em que todos acreditavam que o país estava crescendo, que o país estava progredindo e a economia ia bem, como fruto do trabalho de gerações anteriores. Então, ali existia um contexto em que não haviam partidos políticos de direita no Brasil, ou pelo menos na minha acepção do que é um partido político de direita, e de repente eu que era um cara ideologicamente alinhado com um projeto dominante na política nacional, me vi órfão, tanto desse projeto, quanto até da representação política. E nesse processo que começou uma construção de longo prazo, que eu acredito que começou ali em 2006, com aquele projeto estudantil totalmente obscuro, secundário, algo paralelo à política maior, ali começou um projeto que viria a desencadear hoje no que eu considero como sendo o surgimento do primeiro partido de direita conservadora no Brasil nesses últimos 45 anos. Isso foi um projeto que nasceu de uma utopia ideológica de meia dúzia de pessoas que, de repente, ganhou uma atração por meio dos movimentos sociais. E aí eu me sinto, de certa forma, representada pelo que você falou com relação à atuação dos parlamentares e dos movimentos sociais. O impeachment da presidente Dilma não teria ocorrido se tivesse dependido da vontade do parlamento brasileiro. O processo de construção da identidade de direita política no Brasil foi um processo forjado nas ruas, em manifestações de massa, que de início eram ridicularizadas pelos partidos políticos. A gente se forçou para dentro de um projeto. E nisso, de certa forma, algumas das matérias que mais eu não me sentiria ideologicamente representado no curso de GPP me ajudaram a entender esse processo. E aí entra o porquê que GPP foi instrumental para essa minha atuação. Eu tive algumas matérias aqui que, de início, eu poderia contestar ideologicamente, mas que me foram extremamente úteis para esse processo. Por exemplo, SMD, com o professor Jorge Machado. Quando ele apresentou para nós os conceitos do Castells, de redes e de atuação coletiva, eu, de início, não vi aplicabilidade para o que eu estava vivendo naquele momento, mas 2 anos depois aquilo seria instrumental para a gente montar o que seria aquela rede de movimentos sociais de direita, ainda incipiente, e a atuação que a gente teria. Outro professor que me ajudou instrumentalmente, e na época eu nem cheguei a compreender essa ajuda, mas que foi algo bastante útil, foi o professor Iglesias, com a matéria de Estado e Sociedade. Ele foi um dos poucos professores que chegou e pensou, não, eu vou explicar um evolutivo dos partidos políticos brasileiros. Claro, a opinião política dele era diferente da minha. No entanto, quando ele traçou esse evolutivo, eu pude constatar algo que eu já tinha, de certa forma, na minha mente, mas que eu não havia percebido, que era o óbito da direita brasileira como fruto do regime militar. A morte dos projetos políticos da direita liberal durante um regime militar que houve uma tendência nacionalista antiliberalizante, embora de um setor de direita, causou, num processo de reestruturação democrática, uma situação em que o Brasil se viu órfão de uma alternativa de direita. E aí entra, de certa forma, outras estruturas. O que eu acho que me ajudou muito nesse projeto partidário? Como a Larissa falou, parte da atuação que você tem em um partido é a de montar planos de governo, projetos políticos, programas partidários. Qual que foi uma das minhas atuações nesse processo de construção do Patriota?
foi contribuir com o programa político partidário que nós elaboramos. Esse programa, necessariamente, eu tive que recorrer a alguns conceitos e ideias que eu aprendi no curso de GPP. A disciplina de FIAP, para mim, foi importante, por exemplo, para eu pensar como que seria a estrutura de avaliação das atuais políticas e como nós iríamos reformulá-las ou mesmo eliminá-las de acordo com os resultados dessa avaliação. Eu utilizei esses conceitos. A disciplina que mais me frustrou nesse quesito, no entanto, foi a de estatística. Eu particularmente não vi utilidade para o conteúdo que me deram em estatística para fazer essa análise. Acabou que TAD, para mim, foi mais instrumental do que estatística na hora da aplicabilidade prática. Estatística aqui na USP, para mim, parecia algo muito artificial, muito caneta, papel e calculadora, sem pensar numa realidade prática do uso da política. E teve outras disciplinas que me deram conceitos estruturantes extremamente úteis. A própria disciplina do professor Coelho, no primeiro ano da faculdade, é algo que eu guardei alguns conceitos que eu fui utilizar na organização interna do partido. Não propriamente na elaboração de políticas públicas, mas no sentido da estruturação de um partido. Vocês podem imaginar que quando a gente pegou um partido, que nem o Partido Ecológico Nacional, que era um partido completamente desprovido de estrutura, completamente desprovido de um senso organizacional. Você pegava o partido no Pará, era completamente diferente do partido do Rio Grande do Sul, tanto em âmbito ideológico, quanto em âmbito estrutural, quanto em âmbito organizacional, quanto até nas estruturas básicas de funcionamento de um partido. Você pegar a burocracia partidária essencial, o que é? A formação de nominatas para o período eleitoral, a filiação de membros, a organização de reuniões e fóruns internos de debate e a estruturação de programas político-partidários para o âmbito do diretório, seja esse âmbito municipal, estadual ou nacional. Você não tinha nada disso estruturado e, de certa forma, eu tive que recorrer a alguns conceitos que me vieram do curso de IPP para padronizar essa estrutura. Óbvio que não foi um trabalho que eu desempenhei sozinho. Na Executiva Nacional, nós temos 17 pessoas e um corpo de assessoria de outras 6, da qual eu faço parte. Atualmente eu sou assessor especial da Executiva Nacional. Não é um trabalho remunerado, não é um trabalho que eu receba por isso, e de certa forma eu me sinto representado pelo que você falou, porque eu nunca vivi às custas de partido político, eu nunca dependi de partido para geração de renda. Eu considero a minha atuação partidária fruto da minha atuação ideológica. Eu estou na atuação partidária enquanto ela estiver em conjunto, em coerência e em sintonia com a minha ideologia. No momento em que isso se afasta, eu pego minha mala, vou embora e vou procurar outra opção. Mas nesse contexto atual, é uma oportunidade que é única. A gente vive no Brasil um momento de inflexão em que um contexto de estabilidade política, em que um contexto de hegemonia política foi quebrado por circunstâncias que não eram previstas pelo sistema político estabelecido. E é nessas circunstâncias em que surgem as possibilidades de você construir um projeto novo. De certa forma, é uma circunstância muito similar à da fundação do PT. Que se você pegar, o PT ele foi fundado no âmbito do colapso do sistema bipartidário e no colapso do sistema que durou no Brasil de 64 a 88. Foi uma mudança de sistema radical e não prevista que causou a fundação do partido que a minha colega representa, e foi a mesma coisa agora, no ano de 2016, que causou esse projeto que eu explorei. E, de certa forma, houveram, sim, muitas coisas que o curso de IPP me colaborou a entender esse processo. No entanto, há outras deficiências nisso. E aí eu falo, o curso de GPP, embora ele te dê uma base formativa muito boa, ele não vai te preparar para as duas principais coisas que você precisa no âmbito da atuação partidária. Que é o conhecimento das estruturas políticas, partidárias e institucionais brasileiras. Eu senti muita falta no curso de GPP
por exemplo, de uma disciplina de processo legislativo. Nós não temos uma disciplina que estude o regimento da Câmara dos Deputados, que foi extremamente instrumental para o meu processo de atuação política. A gente não tem uma disciplina que estude, por exemplo, o regimento do Senado, que estude a formação do processo de elaboração de leis, normas e projetos de emenda constitucional. Pelo menos no meu período de estudo, a gente não teve essa oferta. A gente teve permeando, assim, parcialmente, na disciplina de Direito Constitucional, do Marcelo Nerling, mas era algo bem secundário. A gente teve um pouco de conhecimento permeando esses conceitos, mas a gente nunca teve na prática algo como literalmente uma disciplina que chegasse e te ensinasse como fazer um projeto de lei, que te ensinasse como fazer um projeto de emenda constitucional, que te ensinasse a tramitação disso na Câmara dos Deputados. Isso foi algo que eu acabei aprendendo por conta própria, porque ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com política, eu também, como ela, abri minha PJ e comecei a prestar consultoria nessa área e elaborar projetos de leis. Mas, em todo caso, eu senti que no curso de GPP me faltou essa parte sobre o entendimento do processo legislativo brasileiro, me faltou realmente ter esse pragmatismo de você pegar e aprender como vai fazer um projeto de lei, como vai fazer a tramitação nisso na casa, quais são as regras para aprovação disso. E, de certa forma, faltou também, na minha opinião, um pouco dessa parte histórica e política, um estudo mesmo histórico-político dos partidos políticos brasileiros, do cenário político nacional. Embora a gente tenha um pouco disso em FESB, e embora o Iglesias tenha feito um esforço na disciplina de Estado e Sociedade para dar essa questão partidária, a gente não teve, de fato, uma disciplina que estruturasse algo como história política do Brasil ou introdução a estudos históricos, alguma disciplina que chegasse e, de fato, estudasse, por exemplo, a evolução das constituições brasileiras, a evolução do processo legislativo brasileiro, a evolução das instituições brasileiras e dos partidos. Isso foi algo que eu senti falta e que eu tive que recorrer muito à minha primeira graduação e muito a estudos que eu tive em paralelo ao curso. Mas aí também tem uma coisa positiva, que eu sempre senti muita abertura da parte dos professores de GPP para pedir bibliografia à parte, para pedir recomendações bibliográficas que me auxiliassem nisso e, de certa forma, os debates internos no curso também foram bastante propícios a isso. Mas, enfim, quanto tempo eu ainda tenho? Acabou? Então, fechou. Deixa eu só falar uma coisinha que eu lembrei agora. Fiquei sabendo que não teve cidade constitucional esse ano. Isso pra gente.